Muito bem, vamos começar daqui a pouco. Mais uns 2 minutinhos e começamos. Vamos colocar o tema. Tá, o tema vai ser esse aqui, ó. Tema de hoje. Nunca vou ser tão bom quanto tá aqui. Nunca vou ser tão bom quanto. Nunca vou ser tão bom quanto. Esse é o tema de hoje. Mais uns minutinhos e a gente já começa. Muito bem, vamos começar. 7 horas eu começo, não importa se tem 0, 1, 2, 3, 10, 20. Prazer em vê-los, quem está aí. E vamos começar. Para quem está chegando e está me vendo aqui pela primeira vez, esta é a live Café com Oratória. E nessa live, o meu objetivo é falarmos sobre comunicação. Todos os dias, no horário em que eu tomo café, eu vou trazer alguma dica, algum aspecto sobre comunicação. Porque o meu objetivo aqui é te ajudar a desbloquear o poder da comunicação. Eu sou uma pessoa comum que durante anos atuei como professor em faculdade, virei palestrante, tenho uma empresa de treinamentos e eu era só uma pessoa tímida. Tá? Eu era uma pessoa comum, cheio de bloqueios com relação a essa capacidade, que é uma capacidade fascinante. E todos os dias eu trago aqui um novo aspecto a ser tratado para liberar esse potencial humano fantástico que é o potencial da comunicação. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Ó. Nunca vou ser tão bom quanto fulano ou fulana. Essa frasezinha vem na nossa cabeça quando a gente está com vontade de começar a falar. A gente tem uma apresentação para fazer na faculdade, na escola, no trabalho, e a gente pensa assim, putz, para que eu estou fazendo isso, cara? Eu não nasci para isso, eu não tenho esse dom. Eu olho lá tantas outras pessoas falando e falando bem, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz esse troço. Como é que eu vou falar? Vai ser mais um fiasco, vai ser mais uma oportunidade em que eu vou me afundar. E aí você não faz. Você vê inclusive outras pessoas fazendo stories, né? Fazendo uma live como essa, e você morre de vontade de fazer.
Às vezes não é nem isso tudo, né? Vou falar aqui assim e ficar aberto para o mundo inteiro, mas você não consegue mandar uma mensagem de WhatsApp direito, porque você de áudio, né? Porque você se sente preso, bloqueado. E vem essa vozinha na cabeça: nunca vou ser tão bom quanto tal pessoa. Essa vozinha, o que ela é? Vamos entender essa vozinha. Essa vozinha, ele é uma boquinha que a gente tem dentro da cabeça e que fala com a gente. É uma voz mesmo, interior. Uma pequena boquinha que está lá na nossa mente falando, chama-se pensamento. Pensamento, ele fala com essa boquinha. Nós pensamos através de palavras, mas não só através de palavras. O material do pensamento, ele não é feito só de palavras, ele também é feito de imagens, de sons, de sensações. Nós juntamos isso e traduzimos através das palavras. Mas quando a gente tem essas palavrinhas dentro da gente, esse tipo de pensamento feito através de palavras, que é uma conversa com a gente mesmo, na PNL a gente chama de diálogo interno. Então nós temos um diálogo com a gente mesmo, um diálogo interno. E o que a gente está fazendo com esse diálogo interno? A gente está comparando a gente, isso é uma comparação, a gente está comparando o que a gente considera que a gente é com o que a gente considera o que o outro é. Então eu estou comparando aquilo que o meu pensamento está me julgando em relação ao que o meu pensamento está julgando do outro. Percebe? Tu faz um julgamento sobre ti mesmo e diz assim: eu não sou bom. E aí tu julga o outro e diz: esse cara é bom, esse cara fala muito bem. E aí tu compara: nunca vou ser tão bom quanto esse. Tu dá uma sentença. Percebe que esse diálogo interno, esse pensamento, ele não é aquilo que você é de verdade. Você acha que você é essa vozinha interna? Você acha que você é essa boquinha interna? A gente tende a confundir esse diálogo interno, esse pensamento, com aquilo que a gente é. Se tu quer saber mesmo a fundo sobre isso, tem um livro que eu vou te recomendar, o livro do Eckhart Tolle, Poder do Agora. Baita livro. Vou botar aqui. Poder do Agora. Livro do Eckhart Google Tradutor. Google Tradutor não. Esse troço aqui. Eckhart Tolle. Tá aqui. Para quem quiser depois uma indicação de um livro para entender essa vozinha, tá aí. Então, nesse livro, O Poder do Agora, ele te explica que tu não é esse diálogo interno. Tu é algo muito além disso. Esse diálogo interno, na verdade, ele é um aspecto das tuas capacidades de ser humano, de raciocinar. E a gente confunde, a gente tende a achar que isso é a gente. Se tu quer entender e começar a perceber, então leia o Eckhart Tolle. Mas eu vou te dar uma ideia disso. Melhor. Se tu quer entender por que a gente julga o outro e se compara, a gente faz isso toda hora.
A gente não faz isso só, nesse caso, se comparando porque o outro consegue fazer uma coisa que eu não consigo. A gente faz, muitas vezes, para se defender. A gente julga o outro, isso em qualquer situação da vida, tá? Não é só nesse caso de quem tem problema para falar. Mas a gente julga o outro a todo momento. A gente é muito julgador. Por exemplo, a gente... tu vai numa... Tu vai numa festa. E aí tem uma menina linda, linda. Você tá solteiro. E aí você olha aquela menina e ela tá ficando com o cara lá na festa. E tu tá lá olhando. Aquela menina, tu lembra que tu já viu ela em outra festa, ela tava ficando com outro cara. E aí tu fala, putz, segunda festa que eu vejo essa guria, já tá ficando com outro cara. Que vadia. Tu tá julgando essa menina que tá ficando com um cara e é a segunda festa que tu viu. Ela. E aí é um julgamento que vem. E às vezes a gente bota para fora esse diálogo interno, bota para fora, tornando ele um diálogo externo, falando para outra pessoa, pro teu amigo que tá do lado. Ah lá, aquela vadia, tava lá na via, lá na festa semana passada, tava com outro cara, agora já tá aí nessa. Esse julgamento que tu tá fazendo dela, ele existe por quê? Por que tu julga assim? Pensa aí. Na verdade, esse julgamento, ele é uma confissão. Muito mais do que qualquer outra coisa, ele é uma confissão. Porque esse julgamento tu tá depreciando aquela pessoa. E essa depreciação tem por trás, tu pode ter certeza, uma confissão. Todo julgamento tem por trás uma confissão. Que confissão? Uma confissão de algo que tu está sentindo dentro de ti. Alguma frustração. E aí, eu te digo o seguinte, esse julgamento do outro, né, no caso dessa menina da festa, ele guarda uma confissão e tu só vai descobrir isso, só vai descobrir essa confissão, que confissão é essa do julgamento que tu faz a respeito da outra pessoa, quando você der um passo atrás. Você precisa dar um passo atrás e observar essa voz interior que está aí falando contigo. Tu precisa dar um passo atrás e observar essa tua voz que fica aí falando contigo. Dá um passo atrás e observar essa boquinha que está falando. O que... Observa, só observa. O Eckhart Tolle sugere isso. Dê um passo atrás e observe. Como é que será que essa voz que está falando e chamando aquela guria de vadia, como é que ela seria? Como é que se ela tivesse... Imagina um pouco, como é que será que ela parece, o dono dessa voz, falando isso? Só observa. Depois de tu observar um pouco o dono dessa voz, começa a observar, aliás, começa a fazer perguntas. Depois de observar, faz perguntas. Pergunta assim, por que será que essa voz está dizendo isso? O que está por trás dessa voz? Da onde vem essa voz? O que será que ela está querendo dizer de verdade? E se tu fizer isso, tu vai descobrir que essa tua voz que está julgando o outro e diminuindo o outro, porque o que tu está fazendo aqui é diminuir o outro, ela está guardando uma frustração
Porque, por exemplo, tu tá solteiro, tu acha ela linda e tu gostaria de estar no lugar do outro. Seja ficando com ela ou talvez conquistando ela. Então, tu tá depreciando de alguma forma ela por conta da tua frustração. É, na verdade, uma confissão. Então você está se confessando através dessa sua voz, através do teu pensamento que tu verbalizou. Punk isso, né? Agora, a gente então julga o outro negativamente. Isso é um exemplo de como o julgamento deprecia o outro para que você se sinta superior, para que você se defenda. Mas o tema da aula de hoje é quando a gente julga o outro se depreciando, porque a gente considera o outro superior. Essas duas posturas, elas refletem tanto a de julgar o outro para agredi-lo, quanto a de julgar o outro para me depreciar, elas refletem dois papéis que a gente assume. O primeiro, que eu já falei, o papel de agressor, eu agrido, porque no fundo eu quero me defender de alguma coisa, mas é de agressor. E o segundo, o papel de vítima, porque eu estou querendo... O papel de vítima é porque eu estou querendo que no fundo alguém cuide de mim. Eu estou querendo que ou uma pessoa cuide de mim, ou que a vida, o universo, Deus, por favor, me ajuda. Me traga a solução. Sempre quando a gente tem esse tipo de pensamento e essa vozinha do nosso pensamento, nunca vou ser tão bom quanto fulano, ela é uma maneira de você não ser o protagonista da história. Ela é uma maneira de você se colocar, e aqui nesse caso, se colocar como vítima. Nunca vou ser tão bom quanto ele. Nem adianta fazer nada. Melhor eu me reduzir à minha insignificância. Bom, então assim, quando a gente está nesse modo de diálogo interno, há uma tendência de que a gente julgue o outro depreciando ou julgue o outro o elevando e nos depreciando. Então, nesse julgamento, ou a gente deprecia o outro ou deprecia a nós. Quando a gente deprecia o outro, a gente está agredindo. Quando a gente deprecia a nós mesmos, nós estamos nos vitimizando. Nesses casos, a gente não é protagonista de nada. A gente está sendo um mero coadjuvante da vida. E um coadjuvante bem secundário. Na verdade, não é nem coadjuvante, a gente é figurante. O coadjuvante ele é bom, né? O coadjuvante ainda o coadjuvante ele atua. Aqui não, a gente é figurante da vida. Só figurante. Agora, se você quer sair do papel de figuração na vida e ser protagonista, você precisa saber lidar com o teu diálogo interno. Lidando com o teu diálogo interno, com esse pensamento interior, dando um passo atrás, tu começa... dando um passo atrás e visualizando quem é o dono desse pensamento, você começa a se tornar protagonista. Bom, tá, e aí? Tu vai entendendo essa vozinha, né, essa boquinha interna chamada diálogo interno, tu começas a perceber a real do mundo. Tu começa a lidar com a realidade mesmo. Com a realidade tanto a tua quanto a do mundo exterior. E aí, o seguinte, tu vai começar a perceber que
o que está te impedindo de falar, o que está te impedindo de falar é só pensamento. E quando tu põe esse pensamento para fora, através da linguagem, da fala mesmo, tu vai falar coisas desinteressantes. Se tu vive do mundo do lado de fora, se tu vive para fora, se tu fala, se aquilo que tu fala é fruto do teu diálogo interno, o tipo de fala que tu está tendo é uma fala desinteressante, é uma fala de figurante. Não é uma fala de protagonista. Existem dois tipos de pessoas que falam em público. Pessoas interessantes e desinteressantes. As pessoas desinteressantes são aquelas que na vida são figurantes. E o figurante reflete o quê? Reflete seus pensamentos de diálogo interno. Dois tipos de figuração. Figuração do agressor e da vítima. Figuração do agressor julgando e depreciando o outro. Figuração de vítima julgando e se autodepreciando. Tá. E aí? Aí é o seguinte, gente. Quando tu é agressor, quando tu julga o outro e o deprecia, tu estás geralmente confessando teus defeitos. Tá. Agora, quando tu julga a ti mesmo, te depreciando, tu tá te colocando como um coitado. Coitado é o particípio passado de coito. Coito. Ou seja, se você é um coitado, você é um dido. Isso. E hoje em dia é muito fácil você se colocar no papel de vítima. Muito fácil você se comparar e se colocar em um modo negativo em relação ao outro. Porque na rede social, o que a gente tem hoje é uma exposição, as pessoas expõem na rede social aquilo que a gente pode chamar de o palco dela. A rede social é uma espécie de palco, em que as pessoas mostram o que elas têm de melhor. E tu compara então o palco da outra pessoa, o palco, aquilo que é o mais maravilhoso da vida dela, com o teu bastidor. Você compara o palco da outra pessoa com o bastidor da tua vida. O palco da vida da outra pessoa com os teus bastidores. A vida das pessoas nas redes sociais sempre é um recorte estratégico daquilo que elas têm de melhor. Um grande palco. Mas é aquilo ali que tu está olhando que foi fruto de um recorte estratégico que tu compara com com aquilo que há de mais íntimo da tua vida, ou seja, os teus bastidores, como tu é no dia a dia. E aí é óbvio que é uma comparação em que tu vai sair sempre perdedor. As pessoas não fazem ideia de que, por exemplo, uma pessoa que põe uma foto numa rede, vamos pensar só numa foto, numa imagem, quantas fotos ela tira para tirar aquela foto? Quantas poses, as gurias, os biquinhos, quantos biquinhos elas fazem para conseguir aquele biquinho perfeito da foto? Tira 2.000 biquinhos para tirar um que fique lindo, com a boca da Angelina Jolie. Caramba! Nunca é a boca da Angelina Jolie. A boca da Angelina Jolie é da Angelina Jolie. Gurias, parem com isso. Por favor. Nós tiram aquelas fotos e tal, mas aí às vezes tá. Às vezes até fica legal. Mas
Tem umas que ficam fazendo isso o tempo todo, né? Tu olha nas fotos da linha do tempo da pessoa, é só foto de biquíni. Mal vá, catar, parem com isso. Usem as bocas de vocês. Mas tudo bem. Aí tu olha para aquelas fotos e aí tu te compara em relação à foto. E a mesma coisa com relação à fala. Tu vê uma pessoa falando, por exemplo, num story, numa live, num palco mesmo, numa palestra, e aí tu dizes, puxa, essa pessoa é tão boa. Eu estava aqui ensaiando a minha apresentação e é uma porcaria. Não consigo. Sai tudo ruim. Só que tu está comparando a apresentação daquela pessoa com o teu ensaio. Tem pessoa que nem ensaia. Ela começou a preparar e aí tem esse primeiro esboço, como eu aqui, ó. Toda aula eu tenho um esboço. Toda aula eu tenho um esboço. Isso aqui é um esboço. E o que eu faço aqui todas as manhãs é fazer um esboço daquilo que será uma aula muitas vezes. Isso aqui que eu estou compartilhando com vocês é um insight sobre oratório. Café com oratória é um grande laboratório para mim, porque daqui vocês têm em primeira mão as minhas ideias sobre oratória, ou em primeira mão aquilo que vai ser uma aula, um insight que vira um curso, muitas vezes um treinamento. Então é como se fosse aulas inéditas ou insights inéditos. E aí que tá, eu não posso comparar isso aqui que eu estou fazendo agora com uma palestra pronta e acabada, cheia de slides. Então aí eu olho para mim mesmo e digo, puxa, eu fiz isso aqui sobre diálogo interno, isso aqui tá tão feio, eu vi uma palestra de um, sei lá de quem, o cara é tão bom, o cara falou tanta coisa. Mas claro, tu tá comparando o palco do outro com com o teu bastidor. Isso aqui é bastidor, gente. Isso aqui é um bastidor. É a minha preparação para um workshop, por exemplo. Eu compartilho com vocês aqui os bastidores das minhas ideias. E se eu tenho consciência disso, eu já diminuo a minha comparação com o outro. Então, o que você precisa se perguntar, em vez de ficar se comparando, o que você precisa se perguntar é o que será que essa pessoa faz? Olha só, em vez de se comparar, nunca vou ser tão bom quanto ele, o que você precisa fazer é olhar para essa pessoa e se perguntar como? Como que essa pessoa faz para fazer isso? Então, em vez de deixar essa frase na tua cabeça, nunca vou ser tão bom quanto ele, quanto eu nunca vou ser tão bom quanto ele, isso é uma sentença, isso aqui é um julgamento que te achata. É olhar para ele, pegar ele como modelo, para essa pessoa que fala tão bem, e se perguntar, como eu posso ser tão bom como ele? Como será que ele faz para ser tão bom? E aí começar a decodificar esse cara que é tão bom. E como é que eu decodifico essa competência da outra pessoa? Perguntando para ela. Então, eu estou trocando um julgamento que me limita por um estado emocional que é de curiosidade. Querer saber o que o outro tem de tão bom. E eu posso fazer isso, como eu disse, perguntando para ela se ela está a meu alcance. Se ela não está a meu alcance, é observar o que ela faz. Observar o que essa pessoa faz. Vou dar um exemplo de um cara muito bom, e que eu me dei conta disso só depois. Eu gosto muito de acompanhar, eu tenho gostado cada vez mais de acompanhar
boas lives de gente muito boa, especialmente na área de marketing digital, eu estou estudando muito isso. E tem um cara que é muito bom, para quem se interessa em empreendedorismo digital, que é o Érico Rocha. Cara, o Érico Rocha ele é um ótimo comunicador. E ele é uma das pessoas, dos modelos mais recentes que eu tenho para mim como comunicador. Então ele ensina sobre marketing e tal, ele é uma pessoa ótima para você seguir se você está interessado nisso. E eu ficava me perguntando como é que o Érico consegue se comunicar tão bem, mesmo sendo muito limitado em termos de linguagem no português, porque ele morou muitos anos fora e tem ele comete muitos erros de língua portuguesa mesmo. E, eu já estou acompanhando ele há um certo tempo, sou aluno dele, inclusive no Fórmula de Lançamento, e eu acompanhando a trajetória do Érico. Se tu compara o Érico nos primeiros vídeos, busca lá o Érico Rocha, entra no canal do Érico Rocha no YouTube e procura lá os primeiros vídeos dele. Tu vai ver a diferença do Érico Rocha do início para o Érico Rocha de hoje falando. O que faz com que ele seja tão bom? Como ele fez isso? Ele se comunica de um modo muito genuíno com as pessoas. Como que ele faz isso? Quando você faz essa pergunta, você começa a entender. Você começa a buscar dentro de você a curiosidade para querer descobrir o que ele faz. E uma das coisas que eu descobri é que ele faz exatamente isso que eu estou fazendo agora aqui. O Érico Rocha ele é muito bom porque ele pratica muito, muito a arte de falar na frente de uma câmera. E ele foi desenvolvendo as ideias dele, quer dizer, as sacadas dele, não as ideias, o curso dele é um curso preparado e tudo mais, mas as sacadas, a capacidade que ele tem de se conectar com a vida das pessoas, ele usa metáforas muito simples para explicar coisas do marketing e tal. E o grande lance dele foi falar muito, o tempo inteiro está praticando, falando ao vivo. Ele tem uma live que é diária. Aliás, hoje em dia ele está acho que com 3 lives diárias. O cara está muito louco fazendo live. E cada vez crescendo mais o negócio dele. O cara é admirável. E uma das lives, inclusive, é a 747, que é às 7h47 da manhã. Depois de fazer essa live, eu vou assistir a dele todos os dias. E ele tem 1 milhão de seguidores, é um absurdo. Né? E quando eu assisto a live do Érico, eu vejo cada vez mais o quanto ele se acostumou com essa linguagem. Nas lives dele são perguntas e respostas, então, imagina, são milhares de pessoas buscando. A cada live ele tem 1.500 pessoas, às vezes 2.000 pessoas assistindo. 1 milhão de seguidores para 2.000 pessoas assistindo. Veja que há uma discrepância, né, entre o número de seguidores e o número de pessoas que assistem, mas é óbvio que é a 7h47. Proporcionalmente eu tenho 5.000 pessoas que me seguem e tem 2 agora assistindo. E é exatamente isso, ainda mais às 7 da manhã começando esse negócio, não tem como. Né? E eu aprendo muito com um modelo, como por exemplo o do Érico, observando. E uma das coisas que eu observei é isso. Quanto mais ele faz ao vivo, mais ele domina essa arte de falar com uma câmera. Eu, quando comecei a ensinar as pessoas a falar em público, nos meus cursos de oratória, eu só descobri que eu era bom fazendo isso depois também de muito fazer. E eu mesmo me descobri como alguém capaz de ensinar isso depois de muito fazer esse negócio. Depois de muito falar em público. Só que falar perante uma câmera é outra linguagem, é diferente. E eu só fui me dar conta quando eu comecei a fazer. Quando eu comecei a falar perante uma câmera, eu me dei conta, puxa, mas isso aqui é muito diferente de
estar numa aula, de ter uma interação real com uma pessoa, assim, e tu olhar um aluno e ver como ele está se como ele está recebendo a tua informação. Aqui eu não estou vendo ninguém. Eu no máximo tenho uma reação se alguém escreve alguma coisa. Eu tenho que estar focado nas minhas ideias e procurar traduzir isso para um auditório universal, para pessoas que qualquer um pode aparecer aqui e olhar isso. Inclusive depois fica 24 horas, as pessoas podem olhar, elas precisam entender o que eu estou falando. Então, é completamente diferente. E por que eu estou falando isso? Eu só descobri, foi olhando, olha só que louco, observando o Érico Rocha fazer o que ele faz, que é live, 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 o tempo inteiro fazendo live, é que eu percebi, puxa vida, eu vou conseguir desenvolver melhor essa habilidade que eu admiro tanto no Érico, eu vou desenvolver essa habilidade em mim se eu fizer a mesma coisa. Não adianta eu querer... Não adianta eu me comparar, não adianta eu querer ler sobre isso, como fazer lives. Não, eu preciso fazer. Eu já sei falar em público. Eu passei a vida inteira falando. Passei a vida inteira, o meu trabalho é esse, desde que eu praticamente só, não vou dizer que eu só fiz isso na vida, mas profissionalmente a maior parte da minha vida eu vivi da minha fala. Então eu disse, putz, vou ver como é que esse cara faz. E aí eu me dei conta que o que esse cara faz é todos os dias lives. Disse, pronto, vou fazer também. Ora bolas e vou ficar bom nesse negócio fazendo. É assim que a gente faz. Ah, mas eu poderia pensar assim, né? Ah, olha só a vitimização. Ah, mas ele é tão grande. Tem um monte de gente que vê ele. 1.500 pessoas. E eu olho para mim e aqui eu tenho 2. Às vezes eu tenho mais. Às vezes eu tenho nenhuma. Não vou fazer. Bullshit. Isso é o segredo de ser desinteressante. O segredo para ser figurante. Ou seja, se eu me comparo ao Érico, que tem 1 milhão de seguidores, eu tenho 5 mil. Só que antes de ter 5 mil eu tinha 1. As pessoas não se dão conta disso. E agora eu tenho 5 mil. Oh! E não me interessa também ter seguidores. O que me interessa é ter pessoas que se interessam por aquilo que eu falo. Não ter seguidor por ter seguidor, não adianta nada. Mas o Érico tem 1 milhão. Eu digo, ele tem 1 milhão. E aí eu não me dou conta que de 1 milhão dele, 1.000 e poucas pessoas assistem ele ao vivo, às 7h47. Porra, eu tenho, eu tenho 5 mil. Quanto é que é 1.000 e pouco para 1 milhão? É 1%? Sei lá. É isso? Não sei. É menos. 0, alguma coisa? Não sei. Então, assim, é 0,1. Isso? Não sou boa matemática. Mas é muito pouco. E eu, com 5 mil, 2 estão aqui. É óbvio que com 5 mil vai ter menos gente. Bem menos gente. Né? Proporcionalmente não está tão ruim, sendo que esse cara é o Érico Rocha, o cara do marketing digital, é o top das galáxias do marketing digital, faz isso todo dia. Então, se eu começo a contextualizar a minha comparação, eu já começo a dizer, em primeiro lugar, né, número de seguidores. Segundo, horário. O horário dele é 7h47, o meu é às 7. É óbvio que mais cedo vai ter menos gente. Legal. O que mais? O cara faz isso todo dia. Há não sei quantos anos ele já está fazendo live todo dia. E eu comecei agora, caramba. Então assim, mas
Pô, mas eu podia estar melhor, porque eu sou professor há muito mais tempo que o Érico. Eu sou professor de sala de aula, não sou professor de internet, né? Isso é uma coisa nova para mim, veio dos últimos meses. Então, assim, cara, quando tu começa a pegar um modelo e fazer perguntas sobre como ele é tão bom, tu não fica mais te colocando na posição de vítima, de figurante, e a tua conversinha não vai ser mais aquela conversinha se colocando no papel de vítima da vida. Tu passa a se tornar protagonista. Tu começa a olhar para um modelo dizendo, cara, eu quero fazer como esse cara faz. E aí fica mais legal ainda, fica muito mais divertido quando tu não pega só um modelo. Que aqui eu dei o exemplo do Érico Rocha, mas tu começa a pegar outros modelos. Ah, tem um outro cara lá, também do marketing digital, vou dar um outro exemplo do Pedro Sobral, para quem lida com tráfego, gestor de tráfego, tá? Eu não vou te explicar o que é tráfego, mas é lidar com anúncios no Facebook, no Google, etc. O Pedro Sobral, ele dá aulas uma vez por semana, para quem gosta desse assunto, aulas fantásticas, às terças-feiras, sei lá, é sempre de tarde. E é maravilhoso, ele faz uma live, uma aula de 2 horas, eu fico louco com um jovem, muito jovem, tem 20 e poucos anos, e dá uma aula maravilhosa. Ai, como é que ele é tão bom? Ou eu poderia olhar, inclusive, e depreciar, né? Eu poderia dizer assim, ah, ele é um piá, o que esse piá sabe para falar aí? Agora eu tô depreciando o outro, né? Tô atuando como um agressor, né? Depreciando o outro. O que esse piá tem para dizer? Eu, um homem de 40 anos, vou aprender o que esse piá? Vai aprender tráfego, porque o cara é muito bom, e vai aprender o modo como ele fala, porque ele se comunica muito bem. Ele tem um jeito de se comunicar com o público dele que é excelente, é um ótimo modelo. Como ele faz para ser assim? Vou descobrir. E assim, eu tenho 2 exemplos de uma coisa que eu tenho feito ultimamente muito, que é estudar marketing, mas eu posso pegar de outras áreas. Um cara que eu admiro muito é o Murilo Gun, que é o cara da criatividade. Inclusive foi por causa do curso do Murilo Gun que eu estou fazendo que eu resolvi começar a fazer uma live às segundas-feiras com a Raquel. Segundas-feiras, sempre às 19 horas, a live Eureka, Modo Eureka, é o nome da nossa live. Começou essa segunda, então eu ainda não sei, não me lembrei do nome. Mas às segundas-feiras, o Modo Eureka, uma live sobre criatividade. Foi por causa do Murilo Gun. O Murilo Gun é um outro modelo. Eu poderia olhar para as aulas do Murilo Gun no curso que eu estou fazendo com ele, reaprendizagem criativa, e eu poderia perceber uma série de defeitos ali. Por exemplo, tem umas aulas dele que são no palco, vou dar um exemplo só para dar de exemplo, né, que é inevitável. Eu olho ele caminhando no palco e o Murilo Gun ele caminha demais. Tá? Na minha opinião, ele caminha demais. Se eu fosse dar um conselho para o Murilo Gun, dizer que o Murilo Gun caminha menos, porque as caminhadas elas precisam ter um propósito quando você caminha no palco. Ok, mas eu poderia ficar olhando para o Murilo Gun e dizendo, ai, como ele caminha mal, ai, como é que um cara desse nível do Murilo Gun, num palco desse, tá caminhando desse jeito, parece um cachorro atrás de um salame que ele tá correndo atrás. Isso me leva a algum lugar? Não, isso me coloca num papel de figurante da vida, invejando um palco do Murilo Gun, se eu estou fazendo esse julgamento sobre ele, em vez de prestar atenção naquilo que é bom do Murilo Gun. Cara, o que o cara tem de bom? Tem tanta coisa de bom, né? Mas eu fico olhando e julgando a partir das minhas habilidades. Ah, eu sou bom em caminhar no palco, então eu vou olhar ele e vou dizer, ei, que porcaria. Não é legal, entende? Isso não te traz nada. Então, para sintetizar, nós nos comparamos com as outras pessoas e na vida a gente tem duas. Melhor. Ih, enlouqueci. Vamos de novo. O que acontece com a gente? A gente tem duas opções na vida. Ou a gente vive como protagonista ou como figurante. Se eu sou figurante,
Aliás, eu atuo como figurante quando eu julgo os outros. Seja julgando os outros, os colocando como inferiores, e nesse caso eu sou um agressor do outro porque eu quero me defender, e quando eu faço isso, e faço isso verbalizando, eu estou na verdade confessando, no fundo eu estou confessando a minha inferioridade, o meu papel de figurante da vida, ou eu sou também um figurante quando eu me vitimizo, quando eu coloco o outro como superior a mim. E aí eu digo, eu nunca vou ser tão bom quanto ele. E aí eu me vitimizo. E me vitimizo por conta de quê? Eu digo, geralmente a gente culpa os pais. Quando a gente se vitimiza, deixa eu só ver o meu horário aqui, a gente culpa os pais. Se meus pais tivessem me colocado numa escola que nem ele, uma escola melhor, eu seria melhor hoje. Eu disse que minha mãe tinha que ter me colocado no curso de teatro. Nunca quis me deixar. Eu devia ter feito balé. Minha mãe não me deixou fazer balé. É um mimimi eterno. Você fica se vitimizando num mimimi. A voz, o diálogo interno é um mimimi. E geralmente culpando os pais. Ou culpa os pais ou culpa a vida. Vida. A vida me fez tão mal. Se aquela professora da primeira série não tivesse me mandado calar a boca, eu nunca teria tido essa crença limitante. Meu Deus, como a vida me fez sofrer. Ou, às vezes, eu quero agredir a vida também. Eu me vitimizo. Que merda! Nada funciona para mim, eu nunca consigo ser tão bom. Nunca vou ser tão bom. Mas também, tudo dá errado para mim. Sempre as coisas não funcionam. Eu fiz uma palestra, preparei meu data show, o data show queimou. Que bosta! A vida é uma bosta. A vida só é boa com quem é rico, ou sei lá o quê. E aí tu te vitimiza agredindo a vida. Né? Tu xinga, mas sempre se vitimizando. Então, tudo isso, na verdade, acontece contigo se tu virar um escravo dos teus pensamentos. Se tu, em vez disso, em vez de ser figurante na vida, tu dissesse, não, eu quero ser o protagonista, eu serei o protagonista, eu vou tomar as rédeas. Tu vai passar a procurar modelos. Essas pessoas para quem tu diria assim, nunca vou ser tão bom quanto fulano, tu olha para elas dizendo, putz, que modelo mais massa! Como é que ele fez para ser assim? E aí, quando tu faz isso, tu começa a decodificar, como eu disse, tu decodifica o sucesso do outro. E aí tu começa a pensar aquilo que ele fez e que estava ao alcance dele fazer, as atitudes, as habilidades, e começa a entender como é que tu pode inserir isso na tua vida. Tem coisas que tu não vai conseguir fazer. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Murilo Gun. O Murilo Gun, ele, por exemplo, quer ver? Olha dois modos de ver o Murilo Gun. Um deles é dizer assim, ele conta a história dele, né? E ele conta que quando ele era criança, ele tinha um computador. E o pai dele deu esse computador para ele e ele conseguiu desenvolver, olha só, bem novinho, desenvolver um aplicativo lá. Tá? Ele chegou a desenvolver não é nem um aplicativo, ele desenvolveu um site, era um site. Tá? Aí eu olho para o Murilo Gun e penso, figurante. Murilo Gun desenvolveu um site quando era criança. Garanto que ele tinha o melhor computador, que ele estudava numa escola em que ele foi super estimulado e por isso que ele virou tão criativo e fez esse site. Eu, na minha casa, nem internet tinha, muito menos computador. Figurante. Se eu, em vez de figurante,
quero ser protagonista, eu olho para isso e digo, putz, que massa, cara. Como é que ele, desde novo, teve essa faísca de fazer um site que virou um sucesso e tal, sei lá o quê. Eu vou entender como é que isso surgiu nele, na cabeça dele. E vou procurar fazer com que isso surja em mim. Que perguntas que será que ele fez? E para isso eu vou ouvir ele. E já que ele está contando a história dele, no caso ali, ele conta a história dele, da onde, e o cara fala sobre isso, eu disse, vamos entender melhor esse cara. Vamos ver como é que ele fez isso. Isto é ser protagonista. Utilizar os modelos que a vida te dá para que você enriqueça a tua jornada. Para que depois no futuro tu vire um modelo. O grande lance da vida é esse, cara. É tu poder ter a honra de ser o protagonista da tua própria história e tornar essa história um modelo para outro. Ao menos eu vejo isso na minha vida. É por isso que a gente tem filhos. Eu não tenho ainda, mas os filhos são uma maneira de você conseguir passar adiante aquilo que você é. Os filhos, no fundo, eles são a maneira de a gente se tornar eterno. Se tu não tem filhos, tu tem como fazer isso, sendo protagonista da tua vida, sendo um modelo. E para isso, tu precisas enriquecer as tuas perguntas. Tu precisa enriquecer as tuas perguntas para entender os bons modelos que a vida te deu. Tá bom, pessoas. Falei muito. Lembrando que essa live, ela acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Nessas lives, eu tiro da cartola um tema, é uma live de insights, assim, eu tiro ideias que vão surgindo. Elas são embriões das futuras aulas, workshops, enfim, outros vídeos que vocês veem por aí. É daqui que eu tiro as ideias, tá? E seria muito legal se vocês me mandassem perguntas, ideias, temas a serem tratados aqui, tá? Eu me divirto quando eu não resolvo os temas dos outros. Então, caso você tenha uma dúvida, me mande perguntas, entre até ao vivo comigo, quando você quiser, será um prazer. E manda, quando puderes, uns coraçõezinhos aí, que seria muito legal. Esses coraçõezinhos me ajudam a que eu ganhe relevância aqui no Instagram e outras pessoas outros malucos possam ver essa live às 7 da manhã. É oratória para os fortes, tá? Todos os dias às 7 da manhã. Tu só não vai aprender a se comunicar melhor se tu não quiser. Porque se tu quiser, eu tô aqui todos os dias, segunda a sexta, às 7 da manhã, tá? E se tu curtiu essa live, compartilha, aperta nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilha no teu story, compartilha no story, manda para alguém. Seria isto maravilhoso também para que eu continue esse trabalho. E fique atento, porque aqui no meu Instagram, todo dia eu lanço uma dica, enfim, alguma pílula de conteúdo sobre isso que eu estou trabalhando diariamente, que é comunicação. E uma coisa importantíssima, a partir da semana que vem, eu acredito, eu vou começar a dar uma aula completa, semanal no YouTube, tá? Tu vai ficar sabendo disso e a inscrição para isso vai ser no meu link da própria bio do Instagram, mas tu vai ficar sabendo, tá? Vai ser uma aula semanal no YouTube sobre um tema da comunicação, uma aula completa de 1 hora por aí, explicando e tudo, desenvolvendo bem aquilo que aqui é um lance de insight, né? Lá eu vou dar uma aula no começo, meio e fim, vai ser bem massa. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio.